Boa noite! Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite! Olá, tudo bem? Que bom que você está aí. E aí, tem convidado novos amigos para a nossa corrente? Lembre-se, nós somos responsáveis por estender, por divulgar a boa nova. Cabe a nós trazer cada vez mais pessoas que precisam deste momento de aprendizado. Esta semana estamos trabalhando o autoconhecimento, como é importante sabermos a chave de nós mesmos. O aprofundamento em si mesmo revela tanto as imperfeições que precisam ser superadas, quanto as virtudes a serem lapidadas, constituindo a principal ferramenta para o aperfeiçoamento moral. Quando nós nos conhecemos, nós evitamos situações aonde sabemos que vai dar ruim se nós estivermos no local. Mas, ao mesmo tempo, nós nos conhecemos tão bem e sabemos dos nossos dons aonde precisam de nós. E quando evitamos de lá estar, por preguiça, por compromissos que poderiam ser adiados, nós também estamos deixando de lado nossa missão aqui na Terra de ajuda. Por isso é importante que saibamos equilibrar o nosso jeito de ser, para poder trabalhar melhor, para poder nos conhecermos melhor ainda e evitar situações desagradáveis, sempre buscando através da fé, através do estudo, através do ouvir o outro, aonde está o melhor jeito de nos melhorarmos. Entenderam? E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Convites da Vida, de Edivaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Leitura 36. Convite à parcimônia. Pois tudo que se exalta será humilhado. Lucas, capítulo 14, versículo 11. Considerando o volume de problemas, cada dia em mais amplas dimensões, afligindo e amargurando, não sejas omisso ante a imperiosa, quão inadiável contribuição que podes despender a benefício da solução de alguns deles. Se pensares em profundidade, concluirás que todo distúrbio externo procede das matrizes íntimas da vida, sejam enfermidades orgânicas ou convulsões sociais, tragédias do lar ou crimes contra a humanidade. Todos eles se originam das recônditas circunstâncias espirituais. O homem, como a comunidade, são as suas construções mentais. Medida preventiva como terapêutica preciosa deve ser aplicada, portanto, no âmago das geratrizes reais do ser, o espírito. Indiscutivelmente, a fome, guerra,
miséria social e econômica, porque o homem vive em crise de amor. O amor, presente ou ausente, é sempre o responsável pelo progresso ou envelhecimento do indivíduo, tanto quanto da sociedade. Por isso, aqueles fatores causais da desagregação econômica que engendra a decadência social são, antes de tudo, morais, o que equivale a afirmar espirituais. Não é por outra razão que o Evangelho, esse sublime código moral vivido por Jesus, na sua dinâmica poderosa, é a grande solução para esta atualidade turbulenta. Assim, compreendendo, dá início ao autoaprimoramento pessoal, recorrendo a faces com significativos cometimentos. Ante a mesa farta, parcimônia no comer. Diante do vestiário variado e excessivo, parcimônia no trajar. Em face à abundância dos licores e refrescos, parcimônia no libar. Envolto pela teia das facilidades, parcimônia no uso. Guindado ao poder, parcimônia na aplicação de atitudes. Em qualquer lugar ou situação, parcimônia, comedimento como características de equilíbrio, cooperação para equacionamento de dificuldades. O teu excesso é escassez do teu irmão. As tuas arbitrariedades constituem aflição para o teu próximo. Os teus abusos se convertem em prejuízos alheios. Reparte o pão, distribui o bem fartamente, quanto possas, mas sê parcimonioso para contigo mesmo, antes que te transformes em motivo de alheia dor ou raiz de desdita no meio em que vives, sendo humilhado posteriormente como decorrência da exaltação ou esbanjamento pernicioso. O que nós vemos aqui? Nós vemos que haverá um dia em que tudo isso terá um equilíbrio, aonde aquele que tem em abundância a sua mesa, mais poderá ofertar o que tem. Aquele que tem muita sabedoria, com certeza irá transmitir para o seu próximo. Aquele que tem amor em abundância levará para orfanatos, asilos, lugares aonde pessoas vivem totalmente no desalento sentimental, e o levar este amor, abraçar, um sorriso, uma palavra de ânimo, gente, isso tudo faz com certeza que nós estejamos agindo em parcimônia, havendo o nosso equilíbrio, havendo assim um olhar para o outro. Se eu tenho muito, o muito eu devo repartir, para que assim Deus, na sua infinita bondade, se sinta feliz com o homem no qual nos tornamos, no homem de bem. E continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço as doações para o nosso bazar. Lembrando que aceitamos doações de roupa, cama, mesa, banho, sapatos, itens de casa, eletrodomésticos, móveis e brinquedos. Sempre são bem-vindos para que possamos fazer pequenas melhorias em nossa casa.
Nossa campanha da cadeira do papai continua. Reúna seus amigos, os moradores do seu prédio, parentes e façam uma vaquinha e ajudem as nossas vovós com esse conforto. Elas vão amar. Estamos precisando agora de cadeiras reclináveis. Para maior conforto para nós, idosas, contamos com sua colaboração. Gratidão pela nossa segunda palestra que acontecerá nesta quarta-feira. Lembrando que nossa palestra aqui no nosso auditório são quinzenais. Esta palestra de quarta-feira, dia 24 de junho, iniciará às 4h30 e terminará às 5h30, com a fluidificação da água, com o passe coletivo e muito aprendizado. O tema será Reencarnação e Ressurreição, Aborto e Família, com o nosso palestrante Alexandre Martins, aqui do Geide. Venha e confira. Agradeço o seu empenho e ajuda com o pagamento do nosso 13º. Vocês, colaboradores, nos ajudam imensamente, sempre de maneira carinhosa, de maneira prestativa, lembrando que juntos somos mais fortes. Participe aqui das atividades da casa. Quarta-feira, estudo do Evangelho e Livro dos Espíritos, de 3 às 4. É só chegar. Quinta-feira, de 1h30 às 2h30, o Grupo do Luto, conduzido pela nossa querida Ceira, psicóloga. Quinta-feira também, a aplicação do Reiki, de 2h30 às 4h30. Lembrando que contamos com a sua ajuda, você vindo à nossa casa fazer essas atividades, contribua com 1 quilo de alimento não perecível. Agora vamos ao nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de junho. Vamos lá, quem será que faz anos? É você, Mônica Camira Pinto, Pedro Dionísio de Barros, Patrícia Paz da Silva, parabéns. Paulo Dionísio de Barros, Zélia Vital Antunes, Paulina de Oliveira Domingos, Alice Guimarães Brito, parabéns, muitos anos de vida, que a sua vida encha de paz, saúde, amigos sinceros. Não deixe de comemorar. Compre seu bolo, apague a velinha, chame seus amigos, entes queridos, enfim. Sempre é um privilégio estarmos mais um ano neste nosso planeta, tentando fazer o nosso melhor. Você também é aniversariante de junho e eu não disse o seu nome? Então, aí vai o nosso abraço. Parabéns, muitos anos de vida, ok? Agora que falamos sobre os alimentos que fazem bem ao coração, vamos aos alimentos que fazem bem ao corpo e que tanto ajudam a nossa casa? Como, por exemplo, arroz, açúcar, café, feijão, macarrão, produtos para o mingau como farinha láctea, maisena, mucilon, aveia, óleo, biscoito creme cracker e maisena. Sucos diversos também nos ajudam ao lanche de nossa vovó. Produtos de limpeza também são bem-vindos, como cloro, sabão em pó, detergente de pia, desinfetante,
papel higiênico e sacos de lixo de 200 e de 100 litros. Caso você deseje fazer uma contribuição e nos ajudar a continuar com o nosso trabalho, fique à vontade, amigo de caminhada. Anote, por favor, a nossa agência e conta do Banco do Brasil. Agência 0001, dígito 9. Conta corrente 240052, dígito 9. Se preferir, anote o nosso Pix, que é o nosso CNPJ 34022 756 000153. Gostaria de anotar também o Pix do Santander? Então vou falar, é celular 21 99 83 69 710. Você prefere anotar a agência e a conta? Então fique à vontade também. A Agência do Santander 4271, conta corrente 13004 1940. Se você quiser vir em nossa assistência para dar um abraço, um carinho em nossa vovó, fique à vontade. E se também quiser trazer momentos de alegria e descontração, como um gostoso lanche, um momento musical, uma roda de leitura, a nossa idosa vai adorar. O nosso horário de visita para esses momentos e visita dos parentes e das pessoas que queiram dar um afeto é de 3 às 5 da tarde. Você também pode agendar, ligue para a gente e agende o seu momento festivo que você deseja fazer aqui na casa. Anote o contato aqui da Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso, 21 2462 5176. O nosso endereço, anote por favor, aqui na Ilha do Governador, Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. Para você ficar mais perto no centro da cidade, então anote o nosso endereço, a Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. Anote o contato 31 90 38 73. Por este número você pode passar o nome para a prece ou agendar sua visita para sua contribuição para o nosso bazar ou a sua contribuição financeira. A Simone pode lhe atender de segunda a sexta-feira, de 9 a meio-dia. Agradecemos muito a sua ajuda e que Deus lhe dê em dobro. Gostaria de passar um e-mail com o nome da prece ou falar sobre como o programa tem chegado até a sua casa? O que você gostaria de dar um recadinho para nós? Então, anote o nosso e-mail, nomeparaprece@gmail.com. Gostaria de ouvir uma reprise do programa? Acesse o nosso canal no YouTube. Anote o endereço do nosso canal, @ACE Paulo de Tarso. Quando você estiver lá, por favor, dê o seu like, o seu joinha, aperte lá aquele joinha ou like. Isso muito nos ajuda a alavancar o nosso programa e mais pessoas terem acesso a todo esse momento de descontração e de fé. E não deixe de ativar também o sininho. Quando você toca no sininho, ele sempre vai te avisar o programa novo que entrou no canal. Isso não é bom?
Gostaria de ver as nossas fotos da nosso arraiá, da nossa festa junina, dos nossos encontros aqui na casa e as atividades que as vovós fazem? É só ir lá, siga a gente no Instagram e tem acesso a tudinho que acontece na casa. Anote aí, abra o seu Instagram e escreva lá na barra o endereço assistência _, que é aquela linha abaixo, né? Espírita _ Paulo. Viu como é fácil estar em contato conosco? E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor,
para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Muito boa noite, minhas amigas. Boa noite, meus amigos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos ainda em seu capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E hoje vamos estudar o tópico, não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Também baseado numa passagem de Mateus, seu capítulo 7, versículos 1 e 2, e numa passagem de João, capítulo 8, itens 3 a 11. Diz assim: não julgueis a fim de não seres julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Está em Mateus. Em João traz o seguinte: então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés pela lei ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão.
Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um após outro, afastando-se primeiro os mais velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. É uma passagem clássica dos evangelhos, né? E aqui tem o comentário de Allan Kardec. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nós julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nós absolvemos. Antes de profirgarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca esse último propósito, porque no caso, então, só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto esse princípio. Não julguei se não quiser de ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo-o feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena em outrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, demais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressaltava as palavras de Jesus. Está muito bem explicado aqui. E essa passagem é de conhecimento de todos. A grande dúvida é essa. Não posso julgar ninguém. Não, eu vou julgar, mas vou julgar com a mesma medida, eu também serei julgado. Então tem que ter cuidado ao fazer julgamento sobre a conduta errada dos outros, que eventualmente a gente vai ter que fazer um julgamento, nem que seja só em pensamento, mas temos que ter cuidado, porque esse mesmo rigor, essa mesma intensidade é que vai ser usada para julgar os meus erros também. Se eu for indulgente com os erros dos outros, compreender que a pessoa errou e for indulgente, perdoá-la se for contra mim mesmo, aconselhar a não repetir aquilo, como fez Jesus com a mulher adúltera, eu estou julgando. Mas é esse mesmo critério que vai ser usado quando eu errar também. Vão ser indulgentes comigo, vão perdoar as minhas falhas, da mesma maneira que eu fiz com as outras pessoas. É só isso que Jesus está dizendo. Nós vamos ser tratados, quando errarmos, pela misericórdia divina ou pela voz do povo, da mesma maneira que nós tratamos os outros. A mesma indulgência, o mesmo perdão que nós usamos, a mesma benevolência que nós usamos com os outros, é que vai ser usada conosco. Então temos que ficar espertos antes de passarmos com o carro por cima de qualquer pessoa que cometeu um erro diante de nós. Vamos tentar ajudar, aconselhar, e nisso estamos julgando. Nem vamos passar pano quente, mas vamos ser criteriosos e justos, porque é o que nos espera quando nós passarmos por uma situação semelhante. Muito bem. Por hora ficamos por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à nossa leitura de hoje do livro Temas da Vida, de Francisco Cândido Xavier, por Espíritos Diversos.
Leitura número 7, Iniciação Mediúnica. Essa leitura é um pouco mais longa, então eu vou ler um pedaço hoje e vou continuar sexta-feira, ok? Leitura número 7, de novo, Iniciação Mediúnica. Assinalas contigo o fenômeno mediúnico e ante as emoções diferentes que te invadem o mundo íntimo, experimentas a perturbação e a dor. Em vista disso, rogas orientação e socorro. Não ouvides, porém, que o problema reside em ti mesmo e que não te reajustarás sem a própria cooperação. O médico poderá ser competente e caritativo, entretanto, não dispõe de recursos para salvar o enfermo que não deseja curar-se. Se pretendes equilíbrio e segurança, antes de tudo, através da oração, solicita a divina providência te auxilie a policiar a própria mente, sustentando o bem a teu próprio favor. Em seguida, trabalha na extensão desse mesmo bem, quanto estiver ao teu alcance, porque todos os processos de obsessão, quase sempre nascidos da força mediúnica inconsciente, crescem na medida de tuas horas inúteis. Assim sendo, ainda mesmo com sacrifício, cumpre teus deveres no lar ou no círculo de trabalho em que o Senhor te situou à existência, empregando o cérebro e o coração naquilo que possas realizar de melhor. E além das obrigações naturais que te enriquecem a luta, refugia-te no estudo nobre e na caridade incansável, alavancas seguras de tua libertação. O livro edificante opera o saneamento da alma, descerrando-te os mais elevados caminhos da terra e o serviço prestado desinteressadamente ao próximo ampara-te com os valores da simpatia, angariando-te as bênçãos do céu. O doente a quem ajudas será remédio em tuas feridas, e o desesperado a quem reconfortas será consolo em teu coração. Não reclames do Cristo o milagre de teu reajuste. Pede ao Mestre Divino te conceda serviço e entendimento, para que restaures a ti próprio, enfileirando-te entre os servidores leais da luz. E continuaremos esta leitura amanhã. E continuamos com o nosso programa. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos. Carlos Alberto Matos de Souza, Ofélia da Silva Matos, Paulo Sérgio Amaral, José Carlos Ribeiro de Paiva, Maria do Carmo Moreira Cunha, Washington Kennedy Moreira Cunha, Marli Paiva do Nascimento, Bianca Marcele Souza, Salme Cardoso, Rosileide Guimarães, Natália Ribeiro Dória, Iná Dutra Machado, Isa Dutra Machado e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão,
que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Jonas Guimarães de Brito, Aurani Sindra Silva, Marilza Estevão de Castro, Ivete Zampa de Aquino, Maria Vitória de Moraes, José do Carmo, Aurani Sindra Silva, Oscarina Reis Monteiro, Nilson Reis Monteiro, Cipriano Ferro Monteiro, Jair Gervásio de Campos, Nilton Reis Monteiro. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, ninguém pode alegar insignificância ou desvalia para fugir aos deveres que lhe competem na obra de elevação do mundo. A pedra, quase impenetrável, serve aos alicerces. A areia áspera é valioso elemento na construção. O remédio amargo é instrumento de cura. O mal de agora pode ser simplesmente um véu de sombra ocultando o bem de amanhã. Há pessoas que se confessam inaptas para qualquer serviço do Evangelho. Entretanto, isso acontece porque vivem esquecidas de que a direção da vida entre os filhos da fé não pertence à vontade humana. O bloco de mármore perdido no matagal é simples calhau sem valor, mas nas mãos do artista é a fonte de que sairá a obra-prima. Uma enxada ao abandono é traste inútil. Entretanto, nos braços do bom lavrador é precioso instrumento na garantia do pão. O pântano em si é pestilência e ruína. Contudo, se recebe a assistência do pomicultor, dá lugar a vegetais que enriquecem a vida. Um fio de cobre perdido na via pública é resíduo destinado à lata de lixo. Mas se for ligado entre a usina e a lâmpada, é o condutor imponente da luz e da energia que sustentam o progresso. Se contamos exclusivamente conosco, na realidade somos meros átomos pensantes. Todavia, se aceitamos a direção de Jesus para a nossa vida, cada experiência ser-nos-á indubitavelmente rica de bênçãos do Divino Mestre. Pelo nosso passado, somos simples sombras, mas se o nosso presente procura imantar-se com o Cristo, nossa bússola indicará os horizontes da verdadeira luz em nosso favor. Meu companheiro de todas as tardes, não te consideres tão somente pelo que és. Vejamo-nos em companhia do Cristo Jesus, para que o Senhor esteja em nós. O zero à esquerda do número será sempre nada, mas à direita do algarismo
é valor substancial em ascensão crescente para o infinito. Lembremo-nos de que Jesus é a divina unidade e situemos nossa existência à direita do nosso Senhor e Mestre Jesus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição! E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.